Pessoal, olá, bom dia de novo. Então vamos continuar aqui com a nossa análise da questão hídrica em relação ao Brasil, ao mundo e tudo o que acontece sobre esse assunto, né? Então nós vimos na aula passada alguns gráficos, algumas coisas até um pouco assustadoras, né, que talvez vocês nunca tivessem visto em relação ao consumo de água, né? E isso serve para nos alertar, para nos mostrar que é uma situação que apresenta problemas e que nós temos que ter muita responsabilidade em relação a essas questões, né? Claro, o fato do Brasil ser um país privilegiado, né, isso acomoda um pouco, né, a população, mas também nós vimos na aula passada, num dos gráficos que nós analisamos, que embora a condição do Brasil no contexto mundial, grosso modo, é boa, é absolutamente tranquila em relação a outros países, nós temos já problemas principalmente nas grandes cidades brasileiras, tá? E principalmente ali na região nordestina e na região sudeste, tá? Então hoje nós vamos fazer mais algumas considerações aqui teóricas do que a gente já viu e falar mais sobre alguns detalhes importantes aqui, tá? Então nós já havíamos visto, o Brasil ele apresenta aproximadamente 12% das reservas da água doce disponível no mundo. Gente, isso é muita coisa, né? Um único país apresentar 12% de toda a água disponível, toda a água doce disponível para consumo no mundo, é uma coisa exorbitante, né? Mas a gente viu quais são os problemas. O maior problema é a questão da distribuição, né? 70% aqui são valores aproximados, 70% dessa água está na região norte, a região norte apresenta em torno de 8% da população brasileira e os outros 30% restante tem que satisfazer ou tem que suprir a necessidade dos outros 90% da população. Então vocês observem aqui que há uma dicotomia aqui, há um problema aqui em relação a essa distribuição, né? Se nós tivéssemos essa situação ao contrário, seria bem mais tranquilo, né? Se 70% da água disponível fosse para suprir a necessidade de 92% da população e 30% de 8% da população, obviamente a situação seria muito mais tranquila. Mas infelizmente não é essa a nossa realidade, tá? Um outro problema que tem é a questão dos investimentos, a questão dos projetos, né? E aqui, evidentemente, que esses projetos são questões políticas, né? São questões políticas extremamente importantes, né? Um exemplo, e a gente sempre vai pegar como exemplo o Sudeste, porque aqui a concentração populacional é a maior de todas e os problemas, obviamente, também acabam sendo os maiores, né? Principalmente na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, né? Mas olha aqui essa situação, né? Então, em 1960, eles criaram o sistema Cantareira, né? Esse sistema, né, que foi criado, na época, ele foi totalmente compatível com a população da época, que era em torno de 5 milhões de habitantes, 4,8 milhões de habitantes, né? Isso lá em 1960. Detalhe, né? Depois foram feitas outras obras, mas não no mesmo ritmo do crescimento populacional. E o que aconteceu, né? Nós estávamos em 2018, então, com 20 milhões de habitantes na região, né, de um projeto aqui que foi feito para atender 4,8 milhões de pessoas, né? Existem aqui a represa Billings, que foi feito, outros sistemas, mas esses sistemas, essas obras, esse investimento, né, estatal dos governos aqui para que essa situação aqui melhorasse em relação do crescimento populacional, não foi no mesmo ritmo do crescimento populacional, né? E aí nós temos enormes problemas em relação à questão hídrica, né? E os problemas não é só na questão da falta de água, não é esse só o problema, pessoal. Vocês devem ver com frequência, porque aparece com enorme frequência, as questões das grandes enchentes, né, principalmente na cidade de São Paulo e outras cidades grandes do Brasil, né? Então, quando você tem um sistema que é mal dimensionado, que não é bem feito, um crescimento populacional absolutamente
gigantesco, né, em determinadas regiões, você tem tanto o problema da falta, né, que são as grandes secas, a falta de água, como o problema das enchentes, que é quando você tem muita água e não há projetos suficientes para que essa água escoe naturalmente. Mas isso a gente vai ver para frente, tá? Um outro problema aqui, né, que nós temos muito sério no Brasil é a questão do desmatamento, né? Claro que essa questão aqui, quando se fala em desmatamento, existem aqui implicações seríssimas de uma maneira geral no Brasil, mas o desmatamento que nos preocupa aqui, sob maneira, nesse assunto, é o desmatamento justamente dessas regiões que estão densamente povoadas, né? A floresta atlântica, né, as regiões do Brasil onde as populações são maiores, elas perderam quase que 95% da sua cobertura vegetal. E isso implica em problemas seríssimos em questão de retenção da água, né, da qualidade da água nos rios, dos assoreamentos, né, que é o depósito de sedimentos nos rios, que transforma esses rios em áreas alagadiças, uma série de problemas. Então, o grande problema aqui é o desmatamento que já ocorreu, não esse que a gente vê lá da região amazônica, que também é seríssimo, também tem que se tomar muito cuidado com isso, mas não é objeto de estudo dessa aula. Eu estou falando aqui do desmatamento que já ocorreu nas regiões mais densamente povoadas do Brasil, que são justamente as regiões perto do litoral. É a questão da Grande São Paulo, não fica no litoral, fica aproximadamente 90 quilômetros do litoral, mas é a questão das grandes cidades nordestinas, é a questão do Rio de Janeiro, é a questão de parte do Paraná, né? Então, esse desmatamento, que já ocorreu de forma absolutamente avassaladora, né, ele é seríssimo. Por quê? Porque ele criou condições extremamente difíceis para a questão hídrica no Brasil, tá? A ocupação irregular dos mananciais, isso acontece nas grandes cidades, né? Os mananciais são regiões onde os rios têm as suas bacias, são regiões que tinham que ser preservadas de qualquer tipo de ação humana, né? Seja destruição das nascentes, seja a construção de habitações ou de outras estruturas físicas, né? Então esses mananciais, eles deveriam ser, na medida do possível, preservados de qualquer atividade humana, né? Não são. Por quê? Porque existem as invasões, existem os loteamentos clandestinos, né? Muitas vezes você tem lá numa determinada cidade que é proibido, né, perto de um rio ali, ou numa região de manancial de um rio ali, você tem na legislação lá que é proibido se construir casas ou qualquer tipo de atividade humana. Só que existe a invasão, existe a ocupação irregular, né? E esses mananciais, então, que é onde estão as nascentes, é onde a água começa o seu processo ali de distribuição, etc., eles vão ser poluídos, vão ser destruídos, e isso cria problemas seríssimos, né? Claro, a gente não pode, nessas situações aqui, a gente não pode simplesmente culpar as pessoas, né, que fazem alguma coisa de maneira irregular. Cabe aqui ao poder público, né, dar habitação. Isso está na Constituição, né? Todo brasileiro tem direito à habitação digna, né? Então, ninguém em sã consciência vai fazer uma invasão ou vai morar num barraco à beira de um rio porque ele quer ou porque ele acha legal. É porque ele não tem um lugar adequado para morar. O poder público não criou essa condição para ele. Então, isso é que acaba criando essas situações aqui irregulares, tá? E um outro problema seríssimo em relação a essa questão, o desafio aqui, é a questão dos esgotos, né? Futuramente, talvez eu monte uma aula para vocês para falar dessa questão do esgoto no Brasil de uma maneira um pouco mais pormenorizada, porque isso também é uma situação muito séria, tá? Mas vejam, na questão do Brasil, o Brasil como um todo é um dado triste e alarmante, né? Mas de todo o esgoto produzido no Brasil, seja doméstico e industrial,
apenas 41% em média é tratado, tá? É coletado e tratado. 41%, pessoal. Isso significa que 60% aproximadamente não é coletado nem tratado. Vejam a gravidade disso, porque esse esgoto, tanto industrial como doméstico, ele é despejado aonde? Ele é despejado nos próprios rios, que são os responsáveis para se captar a água que você vai beber. Ou então, ele vai para a terra, que vai para o subsolo, que vão para os aquíferos, para as águas subterrâneas, que também são águas possíveis de serem consumidas mais tarde. Ou então, né, uma parte significativa, vai para o mar, e ele polui os mares, destrói o ambiente marítimo, né, acaba com a produção de alimentos, porque o mar é uma grande fonte de alimentos para a população, né? Esses esgotos que não são tratados, eles destroem a vida marinha, né? Tanto vegetal como animal, e isso depois implica numa mortalidade de peixes, de corais, de uma série de coisas que destroem o meio ambiente marítimo. Então essa situação aqui, gente, sem entrar em detalhes, porque são muito sérios esses detalhes aqui, mas ele afeta diretamente a questão hídrica no Brasil, tá? A condição de São Paulo é um pouco melhor do que a média no Brasil, porque isso aqui é média Brasil, tá? Então aqui se considera o Brasil como um todo, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. No caso do estado de São Paulo, né, a situação em relação à média brasileira é bastante melhor, tá? 68%. Mas em termos de Brasil é melhor, mas em termos de mundo é pouco, né? É pouco. Não, deveríamos ter aqui, em termos de Brasil, deveríamos ter aqui pelo menos 90% de tudo aquilo que é coletado, tratado e devolvido à natureza de maneira adequada para ser consumido, né, a água novamente e assim por diante, né? E obviamente isso aí vai tornar o tratamento da água muito mais caro, né? Bom, saindo um pouquinho do Brasil e falando da questão do mundo, né, nós temos algumas situações aqui também interessantes e que servem para vocês refletirem sobre a questão da água, né? Falta água no mundo? Não é questão de faltar água, não é questão de faltar água. Mas o problema é que a água que o ser humano consome, ela tem que ser uma água especial. Ela tem que ser uma água doce no sentido de não ter sal, né, ou pouquíssimo sal, e potável, né, potável sem produtos e outras substâncias que façam mal ao nosso organismo, né? Então a água tem abundância, inclusive o nosso planeta não devia se chamar planeta Terra, devia se chamar planeta Água, né? Porque a quantidade de água que tem no mundo é muito maior, né? As áreas preenchidas por água no mundo, ela é muito maior do que as águas preenchidas por terra, né? Então não é questão disso. O problema é como são essas águas, né? E se elas são acessíveis ao ser humano ou não. Infelizmente não. Por quê? 97,5% de toda a água disponível no planeta está nos oceanos, tá? Qual é o problema das águas que estão nos oceanos? Elas não são próprias para o consumo humano. Se você tomar uma água salgada do oceano, você vai ter problemas de saúde e aquela água ela vai ter, além de te dar uma série de problemas de saúde bastante sérios, né? Bastante sérios, você, em questão de minutos, já vai ter vontade de tomar água de novo, né? Então ela não satisfaz, ela só satisfaz ali no momento, e sem contar que o nosso organismo ele não foi, né, criado para consumir água salgada. Então, só isso aqui já é espantoso, né? 97,5% das águas estão nos oceanos. 2,5%, então, dos 100%, 97,5%, 2,5% das águas são águas doces, né?
águas doces no sentido de não ter sal, né? Então, vamos dizer assim, professor, então 2,5 das águas estão disponíveis para o consumo humano? A resposta é não. Não estão. Não estão. Porque desses 2,5% de água doce, grande parte dessas águas está em lugares inacessíveis, que são as grandes geleiras do mundo, as grandes geleiras, águas subterrâneas, que algumas nos aquíferos e em outros depósitos de água subterrânea, em que alguns lugares é praticamente impossível, devido ao custo, devido à dificuldade, você tirar essa terra desse lugar. E em relação às geleiras, obviamente, você não vai derreter uma geleira para consumir a água. Isso já está acontecendo por conta do aquecimento global. Então, se você fizer isso de maneira proposital, você influenciará em todo o meio ambiente e causará problemas terríveis do ponto de vista ambiental no planeta Terra, né? Então, nós já estamos fazendo isso em função do aquecimento global. Se for fazer isso de maneira mais proposital ainda, você criará problemas insustentáveis para a vida humana no planeta Terra, né? Então, grande parte dessa porcentagem de 2,5% não está disponível para o consumo. Não está. Por quê? Por isso que eu falei. Ou são grandes geleiras, ou são águas subterrâneas de difícil acesso, ou de acesso impossível. Então, qual é a porcentagem de água? Professor, então, por favor, me diga qual é a porcentagem de água disponível para consumo que existe no planeta Terra. 0,5%. Apenas de toda a água que existe no mundo, apenas 0,5% dessa água está disponível ao consumo humano, tá? E ainda de maneira absolutamente mal distribuída. Nós vimos naquele mapa lá da distribuição de água no mundo, tá? Então, de toda a água existente no planeta, 0,5%, menos de 1%, tá, pessoal? Metade de 1%, né, aproximadamente, está disponível ao consumo humano. E ainda essa quantidade de água está mal distribuída no planeta. Em alguns lugares, como é o caso da região amazônica, por exemplo, né, e outras regiões do mundo, mas né, nos toca mais aqui a questão da região amazônica, a quantidade de água é absolutamente fantástica. Em outros lugares do mundo, a quantidade de água é extremamente insatisfatória e principalmente são lugares extremamente habitados. Então a situação é essa é a realidade do mundo, pessoal. Então é uma realidade que vocês, da geração de vocês, têm que se preocupar, né? Alguns estudiosos, aí, sociólogos, geógrafos, né, pessoas ligadas a esse assunto, dizem que as grandes guerras do futuro, os grandes problemas da humanidade no futuro, serão todas em conta da disposição de água doce disponível no mundo. Será que vai ser? Não sei, mas que nos dá um pouquinho de temor em relação a isso, dá. Então tem que ficar atento em relação a isso, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, né, a questão do crescimento populacional, a população em 1950 era aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas. Em 2019, ela passou de 7 bilhões de pessoas, né? Então, praticamente triplicou. E o problema, quando você fala nisso aqui, não é uma questão de você triplicar o consumo de água doméstica. Não é só esse. Tem todas as implicações que estão aqui também. É a questão, por exemplo, da produção de alimentos. Lembram-se lá da distribuição do consumo de água, que a agropecuária era o setor da atividade humana que mais usava água? Então, quando você tem um crescimento populacional gigantesco, triplicou aqui, né, em alguns anos, você tem também que produzir alimentos para essas pessoas. Então, o consumo de água não é só o que eu bebo de água ali com um copinho, não. É aqueles milhares de litros que eu gasto lá para produzir 1 quilo de carne ou para produzir 1 quilo de manteiga e assim por diante. Então, está atrelado a isso aqui, tá?
Alguns estudiosos, e claro que esses valores aqui são valores aproximados, e dependendo do instituto de pesquisa que a gente veja, pode mudar um pouquinho, 1% para cima, 1% para baixo, mas eles dizem que aproximadamente 40% da população mundial hoje já sofre com problema de escassez de água. Não é que não tenha água, sofre com a escassez. Ou a água é cara, ou não tem água, né, como é o caso de algumas regiões da Terra, ou a água é cara, ou a água é de dificílimo acesso, né, ou a água é contestada e criam-se ali guerras, desavenças entre cidades, entre regiões. Então, 40% da população da Terra hoje já sofre consequências do problema da escassez de água. E para 2050, né? 2050 está longe, faltam 30 anos. Mas pensem bem a idade que vocês têm e daqui 30 anos, quantos anos vocês vão ter. Vocês vão estar no meio da vida de vocês, né? Daqui 30 anos, segundo alguns estudiosos, 2/3, quase 70% da população da Terra terá problemas em relação à questão da água. Quase 70%, 2/3, 66,6% da população da Terra. Tá? Então, se não se mudar, né, algumas atitudes, algumas maneiras de pensar essa questão da água, nós vamos ter uma parte maior da população da Terra com problemas de água, o que pode acarretar outros problemas também. Tá? Bom, e para terminar essa aula, vamos falar de alguns probleminhas em relação à escassez da água no Brasil, né? Nós já falamos de alguns, vamos falar de mais alguns também. Tá? A questão do bloqueio atmosférico, né? Eu pus esse bloqueio atmosférico aqui porque é esse que nos atinge hoje em Curitiba. Tá? Isso aqui é uma camada de ar quente que atinge a região sul e sudeste, tá? E essa camada de ar quente impede a formação de nuvens propícias à precipitação de chuva. Tá? É o que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo aqui no Paraná, agora, não só no Paraná, mas principalmente aqui no Paraná, Santa Catarina. Em 2014, nós tivemos esse fenômeno extremamente forte em São Paulo também, né, que é a região sul e sudeste, né, impede a formação de chuvas, de formação de nuvens. Como é que é o nome das nuvens que propiciam a chuva? Lembram lá? Lembram? Cúmulos nimbus, né? São as nuvens carregadas de vapor d'água que se precipitam e formam as chuvas, né? Então, o clima ele fica muito bonito, os dias ficam lindos, maravilhosos, né? O pôr do sol é maravilhoso, o nascer do sol é maravilhoso, mas não chove, né? Aqui em Curitiba, nós tivemos assim uma quantidade de chuvas nos últimos 40 dias absolutamente pequena. Nós vamos falar isso na aula de amanhã rapidamente também, né? E isso criou, né, uma escassez de chuva que criou problemas de abastecimento de água já em diversas regiões de Curitiba. Tá? O crescimento demográfico, de uma certa maneira, a gente já falou. O problema do crescimento demográfico, né, a questão do crescimento demográfico é a questão de que quando você tem uma população que cresce de maneira muito grande, você não vai ter que só suprir essa população da água para o consumo direto. Você vai ter que aumentar a produção industrial. Então você aumenta substancialmente a quantidade de água usada na indústria e, principalmente, né, você vai ter que aumentar de maneira absolutamente substancial a produção de alimentos, né? E nós vimos lá, então, que a produção de alimentos é justamente a parte do setor urbano que usa a maior quantidade de água, né? Então, para que essa população tenha satisfeitas as suas necessidades de sobrevivência, você tem que aumentar o consumo de água em todos os setores, né? Porque algumas pessoas pensam, mas
aumentou um pouco de gente, é só um pouco mais de gente que está tomando água. Sim, isso é verdade, mas é um pouco mais de gente que está comendo carne de frango e gasta milhares de litros de água para produzir lá 1 quilo de frango, é pessoas que estão consumindo queijo, que estão consumindo arroz, estão consumindo feijão, e para produzir esses alimentos gastam-se milhares de litros de água, né? A mesma coisa a indústria, são pessoas que vão usar roupa, são pessoas que vão usar tecnologia, e tudo isso para ser fabricado gasta água, né? Gasta água. Então, quando fala nesse crescimento populacional, a gente não pode ter em mente que é só o que as pessoas bebem de água. Não, né? Junto com isso está todo um crescimento relativo à subsistência dessas pessoas que gasta muita água, tá? Outro item, a questão dos efeitos da urbanização. Isso aqui também é uma situação extremamente complexa, talvez, né, a gente tenha que ter uma aula especificamente disso, mas vejam, o que acontece com uma grande cidade? Sim, de maneira bastante simples, né, pessoal? Quando a água vem da chuva, quando ela cai da chuva, se você tivesse uma região que não foi desmatada, né, uma região que está pouco ou nada destruída pelo homem, o que vai acontecer? A natureza, ela é sábia, a natureza é absolutamente fantástica, né? O que vai acontecer? Aquela água, né, em função do ciclo da água, ela vai cair e vai penetrar no solo lá, vai lá satisfazer a necessidade das raízes, tal, aquilo que vai ser utilizado pelas plantas vai ficar nas plantas, para as plantas poderem desenvolver, tal, e o que não for utilizado vai para os lençóis freáticos, ou para as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas que vão dar origem às nascentes, e que parte dessa água, então, vai para os rios e assim por diante. Ora, quando você tem uma urbanização, esse processo acontece desse jeito que eu estou falando? É isso que vai acontecer? A água vai cair, vai para a terra, lá da terra vai ser filtrada, lá nutrientes vão ser tirados, tudo, mas ela vai para o lençol freático, do lençol freático, né, vai para as nascentes, para os rios, tal, né? Não vai acontecer, porque no processo de urbanização você não vai ter terra, não vai ter planta, você vai ter asfalto, você vai ter concreto, e essa água ela não vai para o solo, ela vai ser, né, despejada, se tiver um processo adequado de escoamento de águas, né, ela vai para reservatórios, para rios, vai direto desembocar em rios que já estão poluídos, já as grandes cidades, isso não é só Brasil, tá, gente? Grande parte do mundo, mas já estão poluídos, essas águas já vão se poluir, então não vai sair a água quase limpa e filtrada ainda pelas raízes e tal, né? Ela vai se escoar. Então, se a cidade tiver um processo de escoamento adequado, vai acontecer isso. Agora, se não tiver um processo de escoamento bem feito, o que vai acontecer? Você vai ter o que nós vemos toda hora na televisão, com mortes, com desgraças, com desalojamento de pessoas, pessoas que perdem tudo, pessoas que pouco têm e perdem tudo, com enchentes frequentes, tudo. Por quê? Porque não é a natureza. Não é a natureza. A natureza não criou uma rua de 40 metros e 20 quilômetros de asfalto ali. Ali era para ser terra e ser mata, ser planta, né? que iam fazer com que esse processo acontecesse tudo naturalmente. E aí o processo de urbanização deturpou tudo isso, né? A verticalização, né? Prédios em 40, 50 andares, milhares de habitações, né? Aí você vai ter que ter água para todo mundo ali. Então, você desvirtua todo o processo da questão da natureza, do ciclo da água, etc. Né? Então, e normalmente, são poucas as cidades no Brasil que foram feitas de maneira organizada. A grande maioria das cidades no Brasil, o processo de urbanização é desorganizado, o crescimento das cidades é desorganizado. Nós temos poucas cidades no Brasil. As cidades grandes que foram relativamente pensadas no Brasil foi Brasília, né? Inclusive ontem foi aniversário de Brasília, né? Muito triste o aniversário por conta da pandemia, né? A capital do Tocantins, Palmas, também é uma cidade planejada.
E são poucas, tem outras cidades menores no Brasil que foram planejadas, mas as maiores são essas aí. Tá? E a questão aqui da gestão, né? A questão da gestão problemática. Por que a gestão é problemática? A gestão é problemática, pessoal, pelo seguinte, porque quando você trata da questão da água e, consequentemente, tanto da água que vai ser consumida quanto a água que vai ser rejeito, o esgoto, são investimentos grandes, muito grandes, e esses investimentos normalmente são a longo prazo. Tá? E aí entra o componente político. Né? Infelizmente, os nossos políticos eles não têm essa visão de longo prazo. A visão é de curto prazo e que o efeito daquilo que eles estão fazendo apareça o mais rápido possível para que isso propicie uma possível reeleição ou uma possível condição adequada do ponto de vista político. Né? Então, não se faz investimento. Esses investimentos, eles são grandes, são caros, né? São investimentos que duram anos, né? E ainda são investimentos que a população ela não vê diretamente. Né? A inauguração de uma praça ela é vista por todo mundo que está na região. Se você faz um reservatório de água afastado 20 km da cidade, ninguém vê. Né? Então acaba que não existe essa conscientização de fazer algo não para mim ou para o meu mandato do ponto de vista político, mas sim para aqueles que vierem, os próximos, as próximas gerações, né? Aqueles que vão usufruir no futuro disso. Então, infelizmente, né, essa questão aqui é uma questão que deixa muito a desejar no Brasil. Né? Mas vamos fazer o possível para que isso mude, né, através aí das questões políticas. Né? E sobre o desperdício, nós já falamos também. Né? O Brasil existe um grande desperdício, beira os 40% de desperdício, né? A mesma Organização Mundial da Saúde, ela coloca que esse desperdício ele deveria ser no máximo, mas assim, máximo, em torno de 20%, né? Já é um desperdício enorme, mas é impossível se tratar de água sem que haja desperdício nenhum, né? Imagine, são bilhões de litros de água, de canalizações, de recepções, de tirada. Então, o desperdício sempre existe, né? Sempre existe, mas coloca-se, então, do ponto de vista internacional, que esse desperdício devia ser, na pior das hipóteses, em torno de 20%. No Brasil, simplesmente tem o dobro do desperdício na média. Tem lugares que é mais, lugares que é menos. Né? E considera-se um valor que seria ideal, em torno de 10%. Tá? 10%. E são poucos os países que conseguem chegar nesse valor. Né? O Japão é um deles. Né? O Japão, a cidade de Tóquio, de uma maneira absolutamente impressionante, eles têm um desperdício de apenas 3%. Né? A Alemanha, por exemplo, é um país que tem uma média de desperdício de 8%, então também está dentro daquilo que eles consideram ideal, mas são poucos os países. Mas o grande problema nosso é esse, né? Você tem um grande desperdício e uma população brasileira significativa, muito significativa, no sentido quantitativo, uma grande parte da população brasileira que não tem acesso à água encanada ainda, por incrível que pareça, não tem, e você tem uma grande parcela da população que não tem água, que não tem esgoto, quer dizer, que é tão grave quanto, né? Porque não adianta você ter água, tem que saber o que fazer com essa água, né? Então, infelizmente, esse desperdício aqui, ele torna todo esse processo aqui extremamente caro, difícil, né? E é desperdício. Então, se é desperdício, daria para melhorar um pouquinho, né? Pessoal, então nós estamos encerrando essa aula.
Na próxima aula, vamos ser um pouquinho mais otimistas. Essa aula ela ficou um pouquinho pesada, um pouquinho pessimista, mas às vezes, quando a gente mostra a realidade das coisas, a realidade não é tão bonita como a gente gostaria que fosse, né? Mas na próxima aula, nós vamos falar, então, de possíveis soluções para esses problemas todos que a gente comentou nessas duas aulas iniciais, tá ok? E na última aula, então, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, todos sem exceção, de vestibular e do Enem, para que a gente treine, né, além de ser um assunto importante para o nosso dia a dia, para que a gente treine isso do ponto de vista acadêmico e possa nos ajudar aí nas demandas que a gente vai ver para frente, ok? Então, até a próxima aula, um grande abraço a todos.